Pois bem, então hoje comentamos a respeito da história dos batistas no mundo e a história dos batistas aqui no nosso território brasileiro, tá? Com relação à história dos batistas no mundo, geralmente os estudiosos eles consideram dois aspectos. O primeiro é com respeito às doutrinas. Então, a origem dos batistas, os estudiosos eles trabalham em torno das doutrinas surgidas, né? As doutrinas próprias dos batistas, os distintivos dos batistas. E outra maneira de trabalhar, de trilhar aí no corredor da história, para estudar sobre as nossas origens, é sobre o surgimento mundial com o nome Batista. Quando surgiu a primeira igreja que foi alcunhada, denominada, chamada de Batista, tá? Então, primeiramente, com relação às doutrinas, há três teorias principais. A primeira teoria sobre a origem dos batistas diz respeito ao que eles chamam de sucessionismo, ou seja, seria uma sequência ininterrupta. Os batistas teriam origem lá em João Batista, no Rio Jordão, em Jerusalém. De lá para cá, vêm os batistas. Quem defende isso é o pastor historiador J.M. Carroll, eu não sei como que pronuncia. Ele escreveu um livro, que hoje está ali. O livro é O Rastro de Sangue, ou Rastro de Sangue, né? Que ele vem narrando a história dos batistas. Nós teríamos origem então já desde João Batista. Portanto, as consequências dessa teoria, que nós não somos oriundos, nós não temos origens no protestantismo, na reforma protestante, segundo essa teoria, porque nós somos bem anteriores a isso. Já nas páginas neotestamentárias do Novo Testamento, ali já seria o embrião dos batistas. Eu já quero desconsiderar e descartar essa teoria, porque ela é muito romântica, né? Dá uma impressão que somente os batistas vêm numa linha perfeita com o Novo Testamento e as demais denominações é que foram se afastando. Então eu descarto essa teoria, tá bom? Claro, estou seguindo aqui estudiosos, eu não sou um especialista na parte de história dos batistas. A segunda teoria diz respeito... os batistas seriam descendentes dos anabatistas. Então aí a gente já vai lá para o século XVI, num período conhecido como Reforma Protestante. Muitos aqui devem se recordar não só do trabalho do nosso irmão, o Martinho Lutero, mas de tantos outros reformadores. Então, nesse período, século XVI, que um pouquinho antes com os pré-reformadores, John Hus, entre outros, mas principalmente no período dos reformadores, entre eles Martinho Lutero, João Calvino, Zwinglio e tantos outros, nós temos aqui os chamados anabatistas. O perigo que tem sobre essa teoria é porque você tem vários tipos de anabatistas. Anabatistas, o nome quer dizer rebatizadores. Eles entenderam que uma criança não pode ser batizada porque o batismo diz respeito ao batismo de crentes. Só quem crê é que pode ser batizado, que é o que nós defendemos hoje. Por isso a ligação da origem dos batistas com os anabatistas ou rebatizadores. Imaginem as consequências desse tipo de defesa, desse tipo de instrução. Nós tínhamos uma igreja que era misturada com o Estado, vamos dizer assim. Então não existia separação igreja e Estado. O Estado é igreja, a igreja é Estado. Então iniciou-se uma série de perseguições. Irmãos, na história dos batistas, o que a gente tem de batista que foi morto por causa da fé e do que defendia não é brincadeira. Eu não vou aqui nem quero trazer imagens, nem figuras, enfim, mas vocês pesquisem na internet, tem muita literatura a respeito. O povo batista é um povo que sempre sofreu com as perseguições. Não por acaso os grandes nomes do meio batista são os grandes paladinos da defesa da liberdade de consciência, da liberdade religiosa, da liberdade de expressão. Não por acaso as 13 colônias que deram origem aos Estados Unidos começou com os puritanos, dentre eles alguns batistas. Era gente que procurava um lugar novo onde pudesse defender a sua fé, professar a sua fé, sem o perigo das perseguições. Então,
A questão dos anabatistas, o problema é que nós temos anabatistas extremamente radicais, seriam os xiitas da época. Era um povo que fazia coisas terríveis, geralmente causavam um transtorno no Estado. E nós temos os anabatistas mais moderados e outros que eram extremamente liberais, anarquistas. Então, segundo essa teoria, os batistas eles descenderiam desses anabatistas mais moderados do século XVI. Tem até um pouco de fundamento nisso, pelo menos do ponto de vista da questão do batismo, que é o batismo de crente. E nós batistas até hoje, um dos nossos distintivos, por exemplo, nós cremos que os presbiterianos são nossos irmãos, mas nesse aspecto do batismo, eles batizam criança. O anglicano, o luterano, eles batizam crianças. Nós batistas, nós podemos até como costume apresentar crianças, mas não batizá-las, porque nós consideramos o batismo uma ordenança de Cristo para aqueles que creem. Então uma criança pequena que ainda não tem discernimento, não chegou na idade da razão, ela não é capaz de discernir, se arrepender de seus pecados e crer em Jesus como seu Senhor e Salvador. Por isso os batistas não batizam crianças, tá bom? E a terceira teoria, a origem dos batistas seria lá dos puritanos ingleses, separatistas. Então não sei se todos se lembram da história da Reforma. A Inglaterra também teve uma participação na Reforma Protestante, e ali surgiu com Henrique VIII uma nova igreja, uma nova denominação, que era o anglicanismo, que existe até hoje na Inglaterra. Só que o anglicanismo, a sua origem, embora tenha seus aspectos positivos, também está relacionado com algumas questões particulares do rei Henrique VIII. Tem filmes, tem seriados a respeito, né? O Henrique VIII ele queria muito um herdeiro e a esposa dele não podia, era estéril, né, não podia lhe conceder um filho, um herdeiro. Ele queria se separar, mas o catolicismo não permitia o divórcio. O que ele fez? Criou uma nova religião. Não, agora eu sou o dono da religião, e criou o anglicanismo. É assim a origem, mais ou menos. Esse é o lado negativo da origem do anglicanismo. É claro que tem aspectos positivos, né? Só que alguns irmãos no seio da igreja anglicana não ficaram satisfeitos com as reformas ocorridas na igreja na Inglaterra e começaram a buscar mais pureza, mais fidelidade às escrituras sagradas. Daí surge o movimento dos puritanos. Isso daí envolveu tanto batistas, presbiterianos, congregacionais. Na verdade não tinha placa. Puritanos ou puritanismo era um movimento que buscava a maior pureza, maior fidelidade à Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Por isso esse grupo começou a ser taxado como causador de conflitos, de contendas, de divisões, e por isso passaram a ser perseguidos. Então esses separatistas que não se conformavam, eram inconformados com aquele status quo, a situação da igreja naquela época, embora eles eram protestantes, eles estavam inconformados e insatisfeitos com as mudanças proporcionadas pelo anglicanismo. Eles começam a procurar outros espaços, outros territórios, para que pudessem sim fazer a sua profissão de fé com a liberdade e do jeito que estava estabelecido nas Escrituras Sagradas, tá? Então nós temos, por exemplo, Strong, a grande mãe das teologias sistemáticas. Quem estudou ou vai estudar, enfim, fez o curso de teologia, a coluna vertebral, o centro mais importante em teologia é estudar teologia sistemática. Esse Strong aqui, ele tem uma teologia sistemática de 2 ou 3 volumes, excepcional. Esse batista aqui, ele tem uma teologia sistemática muito boa, e ele defende essa teoria. E eu tenho também o historiador batista, Latourette, tem uma obra monumental sobre história em geral, né, mas história da igreja em especial, que ele defende essa teoria também. Dessas 3 teorias, eu quero seguir o que alguns estudiosos defendem, e eu defendo assim também, que na verdade a nossa origem seria um híbrido, um misto, uma mistura da segunda e da terceira teoria. Então sim, nós bebemos na fonte ali da doutrina dos anabatistas, de certa forma, mas também desse movimento puritano inglês separatista do século XVII. Então nossas origens estão aí.
Aqui ainda é doutrina, não tem ainda a questão do nome batista. Então agora eu quero tratar a respeito, mais alguns, antes de falar sobre quando surge o nome batista, é interessante passar mais algumas informações, né? Se a gente parte do pressuposto que nossas origens estão vinculadas aos puritanos ingleses do século XVII, nós tivemos dois tipos de batistas. Isso daqui é importante, irmãos. Por quê? Porque hoje está em curso no nosso movimento batista, vamos chamar assim, que é no mundo, não é só Brasil, uma certa luta, embora esteja mais tranquilo esse tipo de luta, né, de divisão, em torno de uma doutrina em específico, né? Então, não sei quantos aqui já ouviram falar de calvinismo e de arminianismo. Quantos já ouviram falar disso? Acho que a maioria. O pastor Júlio vai abordar esse assunto futuramente, ou os professores da escola bíblica dominical, tá? Porque nós estamos numa situação excepcional aqui, né, de sala única. Mas o fato é que, como é que surgiu esse negócio de doutrina calvinista e arminianista no meio batista? Os batistas são calvinistas ou são arminianistas? Tá? Então, para que vocês entendam historicamente as nossas origens, já desde o primórdio, desde os primórdios, na origem dos batistas, sempre existiu essa diferença. Alguns batistas eram calvinistas. O que é o calvinista? Para resumir muito sucintamente, isso aí requer muito mais amplo do que isso, mas só um resumo. O batista calvinista, ele defendia que Cristo morreu só pelos eleitos. Cristo não morreu por toda a humanidade. Os batistas calvinistas defendiam e defendem que isso é um resumo assim absurdo. Isso não é o calvinismo, mas é o ponto que gera polêmica, que gera mais polêmica, mais controvérsia. Então os batistas calvinistas defendiam: Jesus Cristo morreu na cruz somente pelos eleitos de Deus, não é por toda a humanidade. E tinha por outro lado os batistas, e eles sempre conviveram, e sempre teve esse conflito, que interpretava a Bíblia no sentido de que Jesus Cristo morreu por toda a humanidade. Esses eram os batistas gerais. Por que geral? Porque a expiação, ou seja, a morte de Cristo para a salvação, é para toda a humanidade, de uma maneira geral. Esses são os batistas gerais. E os batistas calvinistas particulares. Por que particular? Porque Jesus só teria morrido na cruz particularmente pelos eleitos. Isso gera controvérsia até hoje. Até pouco tempo, o concílio examinatório para pastor, na ordem dos pastores batistas do Brasil, se o candidato declarasse que era calvinista, ele era reprovado. Mas isso mudou. Isso mudou. Hoje nós temos pastores batistas que são ordenados, reconhecidos, que foram aprovados em concílio examinatório, que são, que se auto-intitulam calvinistas e que defendem a sua fé. E gera polêmica no concílio. Mas são aprovados porque chegou-se à conclusão que isso é um assunto secundário que não prejudica os distintivos da fé batista. Tá bom? Então é muito importante que os irmãos tenham isso em mente, porque a maioria, penso eu, aqui no Brasil, dos batistas, ainda são mais da linha dos batistas gerais, que são aqueles que creem que Jesus morreu por toda a humanidade. A maioria dos batistas brasileiros ainda defendem esse tipo de interpretação. E o Silvio defende a qual? Qual que tem o Silvio defende dessas duas? Em breve eu revelarei. Eis o mistério da fé. Em breve. Mas eu preciso defender isso. Historicamente, sempre existiu batistas calvinistas e batistas arminianos. Pois bem, John Smith, e o começo do começo. John Smith, que era um clérigo, era um pastor, e Thomas Helves era um advogado, um leigo. Eles fundaram a primeira igreja com o nome batista. E eles eram arminianos. Eles eram batistas gerais, tá? Então em 1608, na Inglaterra não tinha jeito. Foram perseguidos pelo rei Tiago I, James I, da versão que é usada nos Estados Unidos até hoje, né? King James. King James é o rei James, o rei Tiago.
O rei Tiago, anglicano, perseguia esse movimento puritano. Então eles fogem para a Holanda, em Amsterdã, em 1608, seria mais ou menos as nossas origens, por causa do nome batismo, século 17. 1608 é fundada a primeira igreja com o nome batista. Em 1612, esse John Smith, esse camarada, ele era meio inconstante, instável, né? Então ele chegou à conclusão que, como os anabatistas, tinha que ser rebatizado, porque batismo infantil não tinha validade. Aí, como não tinha ninguém lá na Inglaterra que queria fazer, ele pegou e se batizou ele mesmo. Ele se auto-batizou. Então pegou lá água, porque era só por aspersão, derramou água na cabeça. Não tinha imersão ainda. Não naquele período, antes da história tem. Agora, naquele momento ali na Inglaterra, era tudo porque ainda era muito forte o catolicismo. Derrama água na cabeça. E depois ele derramou água na cabeça de mais alguns e batizou, né? E aí depois ele mudou, ele foi para os Benonitas, depois ele foi para outro. Então esse pastor ele estava meio inconstante, instável, né? O Thomas Helwys era um pouco mais equilibrado. Ele saiu desse meio da Holanda, em Amsterdã, e voltou para a Inglaterra, corajosamente. E ali ele plantou a segunda igreja batista, na Inglaterra, em Londres, em 1612. Ele vai ser preso e morto, vai morrer na prisão por causa disso. Thomas Helwys. Tá bom? Final do século XVIII, os batistas gerais, que são os arminianos, que creem que Jesus morreu por toda a humanidade, eles começam a enfraquecer. E começa a fortalecer os batistas calvinistas, que creem que Cristo morreu só pelos eleitos, né? Então, finalzinho do século XVIII, os batistas gerais, arminianos, praticamente já tinham sumido da história dos batistas. E os calvinistas cada vez mais fortes. Por quê? Porque a reforma protestante, em o seu princípio ali, era totalmente calvinista. Isso vai... Depois eu conto essa história também. Mas isso vai forte até o século XVII, depois que vai ter no Sínodo de Dort, ainda fortalecendo essa ideia, mas aí começa a expandir também a ideia do arminianismo. Tanto que no final do século XIX, já os batistas gerais, que são os que creem que Jesus morreu por toda a humanidade, já é o grupo mais forte na igreja, inclusive nos Estados Unidos. Então, quer dizer, uma hora são os calvinistas que estão em alta, outra hora são os arminianos. Parece que no Brasil, até no meio pentecostal, tem acontecido um avivamento calvinista. Eu já preguei em igreja Assembleia de Deus, repleta de gente no interior, os pastores todos formados no Mackenzie. Só para dar uma pista, eu também me formei no Mackenzie. Mas eu fiz o seminário 4 anos batista, que era arminiano. E completei o meu curso 1 ano no Mackenzie. Eu estudei lá com os calvinistas. Então, já estou dando uma pista aí mais ou menos da minha linha, né? Então, a primeira igreja batista particular, calvinista, ela foi fundada por Henri Jacob em 1616. Somente em 1638 eles adotam o credo-batismo. O credo-batismo é batismo de crente, que é aquela influência dos anabatistas. Porque até então, por conta da teologia, eu vou explicar mais à frente. Existe uma teologia chamada, é um entendimento teológico, é teologia aliancista, da aliança. Por que o protestante batizava criança? Não é porque ele acreditava na regeneração batismal, igual o católico, que é o batismo salva. Você deixa de ser pagão. Não é isso. O protestante ele batizava com base no entendimento que ele tinha da Bíblia. Ou seja, Deus tinha uma aliança com a humanidade, né? Então, as crianças eram batizadas porque elas faziam parte dessa aliança. Depois elas tinham que confirmar a fé. E aí eles fizeram uma ligação da circuncisão, que era o que o judeu fazia ao 8º dia do menino, com o batismo. Para eles, quem defende essa teologia, então, quer dizer, não é uma heresia o que eles faziam. Eles fizeram uma interpretação da Bíblia e trouxeram para o protestantismo, tá? Nós batistas pensamos diferente. E aí eu vou explicando ao longo da nossa caminhada aqui. Pois bem, e olha só, somente em 1641 é que eles afirmam o batismo por imersão. Até 1641, até esses que se auto-intitulavam batistas, na verdade, o termo batista veio daqueles que perseguiam os batistas.
Ah, eles são batistas. Irmão, sabe o que faziam com os irmãos batistas? Ah, você é batista? É imersão? Afogavam os irmãos batistas. É verdade. Então eles pegavam vários batistas. Ah, você é batista? Tudo bem. Matavam eles por afogamento. Então vamos lá, você vai mergulhar na água. Olha a maldade. E detalhe, irmãos em Cristo. Eram outras religiões. Aliás, na nossa religião, os cristãos afogando, matando cristãos. Por conta de uma controvérsia doutrinária secundária. Por isso eu quero frisar com muita veemência aqui. Cuidado com essa questão doutrinária. Se não for aquela doutrina fundamental, essencial para a fé cristã, sejam tolerantes. Tolerem o irmão que pensa de maneira diferente. O que não pode é assim: olha, irmão, eu sou o cara. Eu garanto que eu vou ser salvo porque eu não roubo, eu não mato, eu não estupro, eu não minto. Salvação por obra. Aí já é heresia. Eu fui salvo por meu próprio esforço. Aí já não dá para chamar de irmão. Você trata com amor, mas ele precisa ser evangelizado. Tá? Agora, questões secundárias. O batismo derrama água, mergulha. São secundárias. A Bíblia não é tão clara. Tem um livro que chama Batismo nas... Aliás, Batismo nas... Não. Separação nas águas. Depois eu trago o nome do livro. É um livro muito bom, que ele narra em quase 300 páginas a história do batismo na história da igreja. E nós tivemos momentos da igreja que era por imersão, às vezes por aspersão, às vezes por afusão ou efusão, que é o derramar, e aspersão, que é o pingar água. E a gente fica pensando, a Bíblia não diz, mas lembra lá em Pentecostes, Atos 2? Pedro pregou no poder do Espírito Santo. Quantas almas vieram para Jesus? Quase 3.000. E agora, como que batiza quase 3.000? Todo mundo faz uma fila no Rio Jordão e um por um? Demorou. Vocês estão entendendo? Então tem muitas coisas que a gente não sabe, os detalhes são secundários, a Bíblia nem deixa claro. Então essas coisas a gente precisa ter tolerância. Alguém já disse, eu não lembro quem é o autor disso, aquilo que é essencial aquilo que é essencial, unanimidade. Aquilo que não é essencial, tolerância. E em todas as coisas, amor. Então, pensa sempre com amor cristão. E aquilo que é essencial, unidade. Tem que ser a mesma coisa, unanimidade. Tem que ser salvação é pela graça mediante a fé. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, inspirada, inerrante e infalível. Trindade. Deus é um só que subsiste eternamente em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São coisas essenciais. Unanimidade, tem que ser unânime. Unidade. Agora, coisas secundárias, o culto tem que ser 3 horas de culto, o batismo tem que derramar água, ou aspergir água, ou mergulhar, e tantas outras coisas. As roupas são secundárias, tolerância. Todas as coisas a gente age com amor cristão. Tá bom? Então eu friso mais uma vez, olha só em 1641, de 1608 a 1641, os batistas ainda batizavam não por imersão, mas por afusão, derramava água. Estava falando aspersão, mas aspersão é respingar. Afusão ou efusão é derramar água, igual o católico, o catolicismo. Aí eu destaco aqui, eu acabei destacando mais algumas confissões de fé. O que é uma confissão de fé? Não é muito comum para os batistas hoje. Nós temos uma declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, que ela foi adotada pela nossa convenção, pelas igrejas que estão a ela ligadas, em 1986. Mas talvez eu traga aqui uma informação surpreendente para vocês. Os batistas brasileiros eram calvinistas no princípio, até 1986. Porque a confissão de fé que nós abraçamos é aquela que veio da Junta de Missões de Richmond nos Estados Unidos, que mandou os missionários norte-americanos para cá. Confissão de fé de New Hampshire. Era uma confissão calvinista. O que é uma confissão de fé, pastor? Uma declaração de fé. É um resumo da maneira que nós cremos a respeito da Bíblia, da interpretação que fazemos da Bíblia. É um resumo.
não é infalível, no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Infalível é só a Bíblia. E um dos traços distintivos do batista, nós não somos confessionais, como os presbiterianos. O presbiteriano, ele acredita que só a confissão de fé de Westminster, que é de 1646, é a fiel interpretação da Bíblia, e não tem outra maneira de interpretar. Os batistas não. Nós até, uma cooperação entre as igrejas, nós fazemos parte de associações, da convenção da CEBESP, Convenção Batista do Estado de São Paulo, da Convenção Batista Brasileira. Nós até assinamos embaixo a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira, mas ela não está no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Por quê? A nossa única regra de fé e prática para o batista é assim, é a Bíblia. Então, enquanto a declaração de fé da Convenção Batista Brasileira for fiel às Escrituras, nós assinamos embaixo. Se ela vai mais para lá, para cá, já Bíblia Sagrada em primeiro lugar, tá bom? Os presbiterianos também pensam assim, só que eles dão um valor muito forte para a confissão de fé de Westminster. Por exemplo, credo apostólico. Quantos conhecem o credo apostólico? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus. Vocês acham que isso é católico, protestante ou indiferente? Isso é bíblico. Quem falou? Concordam que o credo apostólico é bíblico? Sim, não? Sim? Os que conhecem o credo apostólico provavelmente foram católicos. Eu aprendi quando eu era católico. O credo apostólico é um credo que a igreja historicamente assina embaixo, porque é bíblico. Credo niceno, credo de Atanásio, são maneiras de interpretar a Bíblia fiéis às Escrituras Sagradas. Vocês sabiam que o que é um catecismo? Vamos lá. O que é catecismo? Ninguém lembra o que é um catecismo? Quem foi católico? Seria um ensinamento, né? Você catequizar. Por meio de perguntas e respostas você ensina. Catequizar é ensinar. Vocês sabiam que o catecismo começou com os protestantes? Vocês sabiam que no século XVIII e XIX as igrejas batistas tinham catecismo? Aliás, eu ensinei meus filhos em parte com catecismo. Não é católico. É uma prática protestante, que depois a Igreja Católica, na Reforma Protestante, contra a Reforma, começa a elaborar uma série de respostas por conta do avanço dos protestantes, dos evangélicos, hoje chama evangélico. Então eles começam a responder. Então, por exemplo, nossa Bíblia tem 66 livros, a Bíblia Católica tem 73 livros. Esses livros que foram juntados ao cânon, conhecidos como deuterocanônicos ou apócrifos para nós, só em 1546, na Contra-Reforma, é que foram aceitos como canônicos, ou seja, sagrados, inspirados por Deus, pela Igreja Católica, em resposta ao avanço do protestantismo. Nem católicos da época aceitavam unanimemente isso. Jerônimo, que escreveu a Vulgata Latina, que é a base, é a Bíblia escrita em latim, base para a tradução da Bíblia Católica até hoje. Ele não aceitava como canônico esses livros que foram acrescidos aí à Bíblia. Judite, Eclesiástico. Na sua Bíblia tem isso daí? Eclesiástico. Tobias. Se tiver, irmão, toma cuidado, hein? Abra sua Bíblia em Eclesiástico, aí acha que é Eclesiástico. Não, é Eclesiástico. E tantos outros livros que se arvoravam como inspirados, que foram rejeitados pela igreja, pelo povo de Deus, como livro inspirado. Aí vem na televisão, no History Channel, nossa, descobriram a carta, o Evangelho do Apóstolo Pedro. É uma discussão. O Código da Vinci, não, descobriram que Jesus tinha um relacionamento amoroso com Maria Madalena e tem gerações que está lá na Europa. Apócrifos. A igreja não aceitou, e depois a gente vai estudar tudo isso também. Então eu destaquei aqui algumas confissões de fé batistas, dos batistas particulares, porque eram menos, né? Mas os batistas gerais, que são os arminianos, também tem pelo menos 5, 6, acho que até mais declarações de fé. Porque era exatamente a maneira, os batistas eram perseguidos. Então é um agente de anarquia, um agente que causa tumulto, divisão, não, morte aos batistas, né? Resumindo.
Aí as igrejas, os irmãos batistas escreviam as declarações de fé para mostrar: a gente é um povo ordeiro, respeitamos as autoridades, nos submetemos, a não ser que seja contra a palavra de Deus. Então tudo isso está nessas confissões de fé, para mostrar: a gente é um povo de Deus, não causa nenhum prejuízo, nenhum problema, nenhum perigo para a estabilidade e para a ordem pública. Eu destaco aqui as confissões de fé calvinistas porque são em menos números e até hoje são usadas pelas igrejas batistas que têm um ponto de vista reformado. Reformada é calvinista. Então temos várias igrejas, algumas até saíram da Convenção Batista Brasileira, e existe uma convenção de igrejas batistas reformadas. E existem algumas associações de igrejas que têm esse pensamento. Então a primeira é a Confissão de Fé Londrina de 1644, depois a mais importante e conhecida, usada até hoje, que eu vou fazer menção algumas vezes, Confissão de Fé Batista Londrina de 1689. Em 1833 foi elaborada essa confissão que eu citei para vocês, a Confissão de Fé de New Hampshire, que é calvinista. Essa confissão de New Hampshire, ela teve mais influência entre os batistas no final do século XIX, até porque ela é do século XIX, 1833, e também início do século XX. E por que eu tenho que citar? Porque os batistas brasileiros começaram com essa confissão de fé. Então, com relação ao nome batista, nem sei se estão acompanhando aí, pode passar mais um. Com relação ao nome batista, nós falamos sobre doutrina, Com relação ao nome batista, o surgimento dos batistas. John Smith, que nós já falamos, ele migrou da Inglaterra para Amsterdã, da Holanda, junto com Thomas Helves, esse é um advogado. Eles fundaram a primeira igreja batista composta de ingleses, em 1608. Em 1612, Thomas Helves funda em Londres uma igreja em Spitalfields, a primeira igreja batista em solo inglês. Aí todas essas perseguições, os batistas começam a se espalhar, principalmente para o Novo Mundo, Vem aqui para a América, Então Roger Williams organiza a primeira igreja batista de Providência, em 1639, aqui já nos Estados Unidos, embora ainda fossem as 13 colônias, E John Clark organizou a igreja batista de Newport, em 1648, e Rhode Island, na América do Norte, que vai ser depois dos Estados Unidos. Aliás, os puritanos batistas são a base da formação dos Estados Unidos da América. E não sei se todos sabiam, não sei quanto eu vou ter de tempo, mas futuramente a gente pode contar com o historiador ali para nos ajudar. Vocês sabiam que os fundadores de Nova York, na ilha de Manhattan, eram judeus que passaram aqui no Brasil, que foram expulsos do Brasil? Já pensou? Nova York era para estar aqui, O Brasil não tem jeito, não, tem sim, tem que ser. Aí foram lá e fundaram Nova York, na ilha de Manhattan, mas eles passaram primeiro aqui, só que foram expulsos daqui. O Brasil sempre foi aquele sistema de padroado, a religião oficial, catolicismo, idólatra, terrível, que não por acaso a gente colhe os frutos dessa idolatria terrível até os dias de hoje. Então, você quer entender o Brasil porque ele é hoje assim? Vai lá na nossa período de colonização até hoje. Você vai ver que aquilo que nos influenciou desde o princípio traz um pouquinho de explicação para entender o porquê o brasileiro é do jeito que é, a cabeça do brasileiro. Infelizmente as nossas origens não são as melhores, Mas isso pode ser mudado pelo poder de Deus, Eu não creio que a educação transforma a sociedade, eu creio que o poder de Deus transforma. A educação ajuda. Finalmente, não sei como está o horário ali, está certo ali? Cadê o pastor Luiz Carlos? Não? Ih? Então vamos lá. Ah, é até 10h30, Ah, é verdade. Então vamos que vamos. Irmãos, isso foi um resumo muito rápido da história dos batistas no mundo. Pastor, essa questão, pode falar? Claro. Essa questão da fundação lá dos Estados Unidos, pelos batistas, por isso que eles têm influência tão forte da Bíblia, da cultura, exatamente, dos fundamentos, etc. Exato. O Nilson está perguntando se essa influência, essa origem dos americanos com os puritanos batistas, se isso influenciou as leis, a cultura em geral. Exatamente. E aqui no Brasil é a mesma coisa.
O nosso Código Civil anterior, de 1612, de Clovis Bevilacqua, ele foi pautado num cristianismo católico. Por que lei do divórcio é só de 1970? Porque o Brasil tinha no bojo da sua formação toda a influência do cristianismo católico. E o catolicismo, o casamento é indissolúvel, aí eu concordo com os católicos. O casamento é indissolúvel. Então, influência nas leis do país, no Brasil inclusive. O Código Civil não previa divórcio. Aí depois com aquele negócio influência do mundo, tal, as expressões sociais, culturais, movimentos sociais, especialmente feminista, começou em 1960, 1970 a lei de divórcio. Então, com certeza, a cultura influencia inclusive as leis que são estabelecidas, né? As origens influenciam para sempre a cultura de um povo. Então, a Constituição americana, acho que são quantos atos, eu não lembro agora, mas você pega a Constituição brasileira, ela tem quase 300 artigos e não sei quantas emendas. Eles querem, porque é uma tradição dos portugueses, são mais burocráticos. Aí já entra em direito, né? Mas eles escrevem tudo. O americano já não, ele escreve a base, os princípios, e os tribunais trabalham as situações concretas, né? Então, com certeza, influencia. E o que preocupa é isso. Daqui 100 anos, qual a influência da Igreja de Cristo no Brasil sobre a cultura em geral? Parece que a gente está sendo sufocado. É ou não é? Até porque a igreja, muitas vezes hoje, se confunde com o mundo. Ela foi secularizada, ou vem sendo secularizada. Eu vou passar, quando eu falar em conversão, exatamente sobre santidade, o que é um convertido de verdade. E eu vou trazer aqui informações, embora eu estudei mais em livros americanos, mas não muda muito no mundo não. A igreja hoje está, até os sociólogos que estudam o comportamento na sociedade, eles olham para a igreja hoje e falam, olha, não tem muita diferença do mundo não, isso é triste, é nossa derrota. A igreja tem que ser diferente. Tá? Mais alguma pergunta, batistas mundiais? Então deixa eu passar para a história dos batistas brasileiros. Agora sim, tupiniquim, né? Como é que começou o movimento batista no Brasil? Começou com americanos, tá? Então em 1860, para ser mais preciso, em 21 de maio de 1860, eu vou sempre mudando, viu? Mas tudo bem, ele chega lá. 21 de maio de 1860, um missionário americano da Junta de Richmond, que existe até hoje, da Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos, é a maior denominação evangélica do mundo. São os batistas do Sul lá dos Estados Unidos. E são eles que influenciaram e deram origem aos batistas brasileiros, né? Veio um irmão chamado Thomas Jefferson Bowen, que havia trabalhado há algum tempo entre os africanos. E olha que coisa interessante, o negócio é de Deus, né? Vocês sabem que naquela época, século XIX, a parte norte dos Estados Unidos era industrial, me ajuda aí, historiador, era mais industrial e contra a escravidão. A parte sul dos Estados Unidos, está perdido, o historiador ali vai ser o meu consultor, né? Meu assessor para me ajudar ali. A parte sul dos Estados Unidos era mais agrícola e escravagista. Então houve uma guerra de secessão, não é isso? O pessoal do sul perdeu. E olha que bênção que foi a derrota desse pessoal do sul dos Estados Unidos que perdeu. E eram escravagistas. Eles vieram para o Brasil, procuraram outros lugares, inclusive o Brasil. Então os crentes americanos, batistas que vieram para o Brasil, eram também da linha que defendiam a escravidão. Por isso que eles vieram para o Brasil. Mas olha, esse Thomas Jefferson Bowen, que não foi muito, pastor Luiz Carlos, Deus abençoe. Thomas Jefferson Bowen, ele não foi muito reconhecido nos anais de alguma coisa da história dos batistas. O historiador batista José dos Reis Pereira não citou muito o nome dele. Agora, a irmã Beth Antunes, num livro, depois eu trago esse livro, é um monstro assim. Ela faz citação com documentação razoável sobre o trabalho de Thomas Jefferson Bowen em missões aqui no Brasil.
Esse irmão, Thomas Jefferson Bowie, missionário americano da junta de Richmond, ele ficou um bom tempo, mesmo sendo do sul, ou seja, americanos que defendiam a escravidão, ele ia pregar o evangelho entre negros. Então ele ficou um bom tempo na África, numa tribo lá que usava o dialeto iorubá. E ele vem para o Brasil com foco para pregar o evangelho para os escravos brasileiros que falavam iorubá. E olha que interessante, como é de Deus esse negócio. Ele era da parte sul, ou seja, escravagista. Mas ele pregava o evangelho para os escravos, para os negros. E foi ele com essa experiência na África que veio ao Brasil. É o primeiro missionário batista em solo brasileiro. Isso em 21 de maio de 1860. Ele já veio com malária. Então ficou menos de um ano. 8 meses e pouco ele volta para os Estados Unidos. Mas já foi plantada a semente. Ele chega na junta de Richmond, olha, o Brasil é um celeiro, dá para a gente chegar lá e pregar o evangelho. Em 10 de setembro de 1871, estou resumindo muito, a história dos batistas no Brasil é muito mais rica, tem livros e livros muito bons aí. Em 10 de setembro de 1871, em Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, interior de São Paulo, foi organizada a primeira igreja batista no Brasil. Então Thomas Jefferson ele não fundou uma igreja. Só em 1871, 10 anos depois, aliás 11 anos depois, 10 porque foi em 61 que ele saiu do Brasil. Então 10 anos depois, em Santa Bárbara do Oeste, a nossa primeira igreja batista em solo brasileiro. Ok? Primeiro pastor Richard Radcliffe, pastor americano. Só que com um detalhe, essa primeira igreja, as pregações eram em inglês e voltada para os americanos que vieram para o Brasil. Então ainda não tinha aquela visão de alcançar os brasileiros. Depois é fundada também, em 1879, a segunda igreja batista no Brasil, em Americana. Mesma coisa, voltada para o povo americano. Essas duas igrejas não existem mais. Tem uma capela onde foi a igreja de Santa Bárbara do Oeste, tá? Mas não existem mais. Somente em 15 de outubro de 1882, ou seja, 1882, é que é fundada a primeira igreja batista do Brasil, em Salvador, Bahia. Tem algum soteropolitano aí? Tem soteropolitano na igreja? Baiano? Ah, não estou falando em língua, soteropolitano é de Salvador. Não é língua estranha não. Então, olha só, a primeira igreja batista no Brasil, Salvador, Bahia, 15 de outubro de 1882, existe até hoje. E eu tenho curiosidade, quando eu visitar a Bahia, com a graça de Deus, de visitar essa igreja, porque tem lá alguma coisa histórica, as atas. Deve ser interessante, né, pastor Luiz? Deve ser interessante para a gente conhecer um pouquinho mais da nossa história. 5 irmãos: William Buck Bagby, Eli Bagby, a esposa dele, Zachary Clay Taylor, tudo americano, que se esforçaram, aprenderam português e aprenderam com o ex-padre. O ex-padre Antônio Teixeira de Albuquerque, que se tornaria depois o primeiro batista brasileiro e o primeiro pastor batista brasileiro. Um ex-padre, que inclusive escreveu um livreto. Eu tenho o e-book, quem tiver, se vocês procurarem na internet, vocês acham de tudo, né? Que ele escreveu um livro, Por que eu deixei o catolicismo? E olha, nesse livro de Centelha e Restolho Seco, da irmã Beth Antunes, tem muita coisa sobre o trabalho desse homem. Ele prestando relatório, sendo hostilizado. O império ele permitia outras religiões, mas não podia ter um templo assim identificado. Então era uma casa, os irmãos se reuniam. E quando ia evangelizar, hostilidade. Aliás, eu gosto muito de conversar com os mais antigos, né, os anciãos. Irmão Isaltino, irmão Júlio, ali da Central, que plantaram a igreja ali, enfim. Eles comentam, aqui em Guarulhos mesmo, saiu para evangelizar, em Guarulhos, hein, século XX. Saiu para evangelizar, a Central de 1961. Saiu para evangelizar, eram hostilizados. O irmão Júlio falou sobre apedrejamento, atiravam pedra contra os crentes. E eu sei disso mais ou menos porque minha família é nordestina e vocês sabem que o nordestino ele nasce católico, né? É cultural. É a lei dos católicos. Não, a lei dos crentes é coisa do bode, né?
Então, de fato, essa hostilidade, essa perseguição era muito comum. Hoje nem tanto, né? E eles falavam, eu ficava maravilhado. Olha só esses crentes fiéis, né? Saíam com ousadia, pregando o evangelho, plantaram igrejas. E olha aí, ó, quantos templos de igreja batista, quantas igrejas batistas aqui em Guarulhos, né? Então vejam que esses 5 fundaram as igrejas. Esse livro da Centelha da irmã Beth Antunes fala muito sobre o Antônio Teixeira de Albuquerque, um homem valente, ousado no Senhor, pregou muito o evangelho, principalmente em Alagoas, que era a terra dele, onde ele foi consagrado ao ministério como sacerdote católico, né? E uma coisa que eu acho que está ali, ó, entre 1882 e 1986, então a confissão de fé que os batistas subscreviam era essa confissão de fé de New Hampshire, que é calvinista. Só em 86 é que a convenção, que é de 1907, adota a declaração que nós temos hoje, a declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Mais um pouquinho de história, com respeito às 2 igrejas em São Paulo, apesar de não ter mais cópia da ata, nós também chegamos à conclusão que eles também abraçaram essa mesma confissão de fé de New Hampshire. Por quê? Os fundadores são exatamente os casais Bagley e Taylor, ou seja, é a mesma teologia que eles defendiam, né? E eles foram membros das igrejas batistas de São Paulo. A primeira igreja batista do Rio de Janeiro também teve como pastor fundador o William Bagley, ou seja, mostra também que o pensamento teológico era nessa linha. E aí, em 1986, já como ainda sobre os ventos daquela divisão, grande divisão que houve na Convenção Batista Brasileira de 1960, mais ou menos, idos de 1960, movimento de renovação espiritual entre 60 e 80, o que culminou na formação da Convenção Batista Nacional, né? 30 e tantas igrejas foram excluídas da Convenção por conta de doutrinas pentecostais, né? E aí, em resposta a isso, dentro daquele contexto, em 1986, a Convenção Batista Brasileira adota essa declaração doutrinária que nós temos até hoje. Foi mais ou menos uma resposta àqueles irmãos que foram excluídos e vieram com essas doutrinas pentecostais, tá? Em 86. Uma curiosidade, eu tomei conhecimento de que existe uma proposta de revisão. Não sei se o pastor Luiz Carlos tem mais informação sobre isso, informações. Existe uma proposta de revisão da declaração doutrinária, até por conta de um evento último agora em 2016, que eu vou falar sobre as controvérsias e disputas no meio batista, né? Que foi a Igreja Batista de Pinheiro, lá em Alagoas, que batizaram homossexuais. E recebem o homossexual sem arrependimento. Nós recebemos homossexuais também aqui na Betel, tá? Mas tem que se arrepender. Tem que ter nova vida. Lá eles receberam sem arrependimento, entenderam que era normal. Então essa igreja, depois de 10 anos de estudo, entendeu que não tinha problema e viver a homossexualidade não é pecado. É uma igreja que se apostatou da fé, lamentavelmente. E foi excluída da convenção. Hoje é uma igreja independente. Então, talvez por isso, a liderança, enfim, a convenção, a ordem, enfim, está se mobilizando até para rever. Por quê? Porque começam processos contra a igreja. Não é assim, pastor Luiz? Então a igreja precisa se precaver, e quando nós abordarmos aqui a questão de estatuto, regimento interno, os irmãos vão entender a minha preocupação com isso. Eu acompanho alguns sites jurídicos, é muito comum pessoas inconformadas processarem a igreja, e a igreja quebra, porque tem que pagar indenização moral, porque tem que isso, é pastor que processa a igreja. Então são coisas terríveis. Qual a melhor maneira, além da oração, claro, nós dependemos de Deus, é a que a gente vigie também. Então, um estatuto muito claro nesse sentido, em alguns sentidos, né? Essa questão como que é excomunhão, disciplina, cargos na igreja, tem que estar muito claro, para evitar exatamente que essas pessoas, não vou entrar no mérito de salvação ou não, mas enfim, esses processos contra a igreja, tá? Um documento, pode avançar mais um pouco. Isso aqui é um extrato da ata de fundação da primeira igreja batista lá de Salvador, tá? É uma ata. Olha só como que era escrito em português, né? Acta primeira da secção de instalação com 2L da primeira igreja batista na cidade da Bahia. É um extrato
da cópia da ata que foi de fundação da igreja, né? Dia 15 de outubro de 1882, da era cristã, o CH, estando presentes nessa cidade da Bahia, no lugar denominado Canela, às 10 horas da manhã, os abaixo assinados membros da igreja baptista, esse era baptista, hein? De Santa Bárbara, na província de São Paulo, tendo se retirado daquela província para essa, unirão-se à igreja baptista, fazendo a sua instalação legalmente. São os seguintes, aí fala do pastor Antônio Teixeira de Albuquerque, ex-padre, do casal Taylor e do casal Barbi. São 5 membros dessa igreja. Fala da confissão de fé de New Hampshire, né? Isso daí está nesse livro da Beth Antunes de Oliveira, Centeio em Restolho Seco. E ali tem Antônio Teixeira de Albuquerque, o primeiro pastor batista brasileiro. Organizações batistas. Eu falei aqui sobre a organização, é inevitável. Vai aumentando o agrupamento, você precisa de organização. Sim, já deu 10 horas, né? Tá, sim. Aliás, eu acho que é bom encerrar agora, já deu 10 horas, né? Irmãos, então nós encerramos aqui, depois eu vou continuar. Depois eu continuo. Vamos tomar um café agora? Me permita fazer uma oração para nós encerrarmos.